A corrida fez-me perder peso. Como sabes, eu era obeso em 2016. Já ganhei muito, já conheci muitas pessoas que de outra forma nunca teria conhecido. A minha vida mudou. A minha pergunta para ti é: o que é que o sofá já fez por ti para se tornar tão indispensável na tua vida? Porquê é que o usas tanto? O que é que ele te diz que mais ninguém te diz? O que é que ele te traz que mais ninguém te traz? É assim tão importante? A vida que tens no sofá é exatamente aquela com que sonhaste? Então se é, continua. Mas se não é, se não é, tu fazes alguma coisa por ti. Muda! Está em ti. O poder está em ti. Não é em mim. Em mim o poder esteve, mas o teu poder está em ti. Muda! Se quiseres mudar. Mas lembra-te, mudes ou não, és tu o responsável pela tua vida. Mais ninguém. Só tu. Tira o rabo do sofá.